A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero trazer esse vídeo hoje que foi a pedido de um irmão. Um irmão perguntou para mim nos comentários: irmão, temos como saber na Sagrada Escritura, especificamente no Antigo Testamento, a existência do demônio, que Satanás verdadeiramente existe, que ele foi um anjo que se revoltou contra Deus? Meu querido irmão que me fez essa pergunta e você que acompanha esse apostolado, existem muitas passagens dentro da Bíblia Sagrada. Existe mais de 100 passagens bíblicas que confirmam a existência do demônio, né? De Lúcifer, de Satanás, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse. Mas nós temos duas passagens veterotestamentárias que confirmam verdadeiramente o que aconteceu com esse anjo, que foi criado por Deus para o bem, mas que resolveu um dia abandonar esse bem por orgulho, como diz, e você vai ver comigo agora, em Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 14. Acompanhe comigo. Diz assim: na tradução da Bíblia da Mensagem de Deus, é a tradução mais correta para vermos que a igreja diz que isso é atribuído ao próprio Lúcifer. Vamos ver a partir do versículo 11, que diz assim: tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada do som das tuas harpas, jazes sobre um leito de vermes, os vermes são a tua cobertura. Então caístes do céu, astro brilhante, filho da aurora, então fostes abatido por terra, tu que prostravas as nações, né? Tu que prostravas as nações. Tu dizias: escalarei os céus, e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens as mais altas, e me tornarei igual ao Altíssimo. Entretanto, eis que fostes precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo dos abismos. Meu querido irmão, que me fez essa pergunta da existência, do que fala, do que aconteceu com Lúcifer. É verdade, irmão Fábio, que ensinam a respeito de Lúcifer, que ele deixou que o orgulho penetrasse, que o orgulho entrasse no seu coração? Do mesmo jeito que narra o livro do Apocalipse, que ele queria fazer seu trono acima das nuvens do céu. Se achou igual a Deus, tal formura e belezura, um anjo de poder, cheio de graça e de boniteza, que Deus assim o fez para executar a sua vontade, para executar a sua obra. A finalidade dele era o bem. Quando ele se achou, como diz o versículo 14. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Ele se achou igual a Deus, até mesmo melhor do que Deus. Então isso lhe sucede a banição, porque não existe outro Deus. Ele quer ser igual a Deus. Então logo nós vemos que o diabo permitiu que o orgulho entrasse no seu coração, de dizer: eu sou igual a Deus. A outra mensagem mais clara que a igreja diz que isso fala de Lúcifer é que aonde afirma que realmente ele era um querubim, como está em Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Vamos para Ezequiel 28, capítulo 28, a partir do versículo 14. Aqui está a prova máxima de que Lúcifer, ele era um anjo do bem e que ele era um querubim. Os grandes teólogos da Santa Mãe Igreja confirmam, né, que Lúcifer era um querubim. E aqui diz, no capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 14. Eras um querubim protetor. Aqui está. Eras um querubim protetor, colocado sobre as montanhas santas de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Veja a finalidade que foi feito, que Deus criou Lúcifer. Outra vez. Eras um querubim
protetor, colocado sobre as montanhas santas de Deus. Teologicamente, nós vemos que em Hebreus 13, verso 22, diz: e vós aproximastes da montanha santa de Deus, do Monte Sião, a Jerusalém celestial. Veja, a montanha santa de Deus. Quando nós vemos na Bíblia falar os relatos da montanha santa de Deus, refere-se hoje à igreja, né? O reino espiritual de Cristo, que é a igreja. Então veja o que ele era. Ele era o quê? Ele era um querubim, ele era um protetor, ele estava sobre as montanhas santas de Deus e passeava entre pedras de fogo. Ou seja, aquele fogo de Pentecostes, se Lúcifer tivesse feito o que fez, aquele derramamento, ele era um anjo esplendoroso. Ele era um anjo feito acima de todos os outros anjos. Era um querubim maravilhoso. E continua a Sagrada Escritura, era. Veja que o verbo estava no passado, era. Versículo 15. Fostes irrepreensível em teu proceder desde o dia em que fostes criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Olha aí. Até que a iniquidade apareceu em ti. Verso 16. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. O que foi que entrou nas entranhas de Lúcifer? Outra vez. Outra vez. No desenvolvimento do teu comércio, encheram as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Então, meu querido, amado irmão e irmã, que acompanha esse apostolado, você está vendo aqui comigo que a Sagrada Escritura está mostrando exatamente o que aconteceu com Lúcifer. Por que a igreja prega isso, irmão Fábio? Por que a igreja ensina isso, irmão Fábio? Porque é exatamente esse texto é atribuído a Lúcifer, apesar de falar do rei de Tiro. Mas não aconteceu com o rei de Tiro nessa mensagem, né? O rei de Tiro jamais falou que iria fazer o seu trono acima das nuvens. O rei de Tiro, né, não tinha condições de fazer um trono acima das nuvens. Claro, alguém pode dizer um gênero literal. Sim, pode até ser. Mas esse texto é referido a exatamente o que fez Lúcifer no céu. Preste atenção. Versículo 17. Teu coração se inflamou de orgulho devido à tua beleza. Olha aí. Teu coração se inflamou de orgulho. Ou seja, Lúcifer, ele permitiu que o orgulho predominasse, que o orgulho entrasse no seu coração. Por isso ele fez do que fez. Não é? Aí. Arruinastes a tua sabedoria. Aí está. Por causa do teu esplendor, precipitei-te em terra. Como está Apocalipse 12, 19b. Né? Com a batalha com São Miguel, ele então precipitou isso em terra. E dei com isso espetáculo aos reis no dia do juízo. A força da iniquidade e da desonestidade é o teu comércio. Profanastes os teus santuários. Olha aí. O que nós não vemos hoje, meus irmãos, e vamos falar aqui até de santuários cristãos católicos, o que há de profanação, não é? Por quê? Porque o diabo tem domínio, ele foi criado, onde, eu repito que montanhas de fogo significa a igreja, significa o povo eleito, porque aqui nós vemos que ele profanou as assembleias, né, a Assembleia de Deus da qual foi colocado. E como nós vemos hoje tanta profanação nos templos cristãos pelo mundo inteiro. É celebração de missa negra, é celebração de missa do vaqueiro, é celebração de missa funk, é missa afro, é missa que pastor está concelebrando, que leigo está concelebrando, que umbandistas estão concelebrando. Nós vemos hoje as profanações na Assembleia Santa do Senhor, onde não era para estar. Vemos a teologia da libertação e tudo aquilo que acoita, não é? Essa seita e muitas outras ainda profanando o sangue da aliança. Muito bem. Aí está, profanastes os teus santuários. Olha aí.
assim te fiz jorrar o fogo que te devorou. E esse fogo é o fogo do inferno. E te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o teu destino. A que povos? Se refere a seres angelicais. Acabaste sendo um objeto de espanto. Fostes banido para sempre. O que Lúcifer foi? Aconteceu com Lúcifer? Ele foi banido para sempre. Ele foi condenado. No dia do juízo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: e o demônio sedutor do mundo inteiro foi lançado no lago de fogo, aonde já estava a fera e o falso profeta. Então logo, meu querido irmão, perceba a existência do demônio. Quando nós pegamos Jó capítulo 1, quando os filhos de Deus foi para a presença de Deus também, Satanás se colocou no meio. Filhos de Deus ali refere-se o que? Aos anjos. Então, de espetáculo aos povos. No dia do juízo universal, que Lúcifer foi lançado no lago de fogo, com tudo que lhe pertence, todo o inferno, então aos olhos dos espectadores do mundo inteiro, aqueles que adoraram a Lúcifer, aqueles que prestaram culto a Lúcifer, aqueles que serviram a Lúcifer, vão ver o seu Deus sendo condenado, banido para sempre ao sofrimento eterno, como está descrito, repita, Apocalipse capítulo 20, verso 10. E ali Satanás já estava. Nós vemos também no livro de Zacarias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Josué, São Miguel de um lado e o acusador, o demônio do outro. Nós vemos também na carta de Judas, o demônio, Miguel discutia com o demônio a respeito do corpo de Moisés. Então nós vemos vários relatos aparecendo nas Sagradas Escrituras que refere-se ao demônio e aos demônios, os seus anjos. Lembremos do endemoniado de Gadara, que Jesus expulsa, e ele diz: qual é o teu nome? Ele diz legião. Você vai estudar legião, aproximadamente 3.500, 3.600, 800 era o número da cavalaria romana. E logo nós vamos ver que são milhares e milhares de demônios que seguiu. Quando Apocalipse fala teologicamente, as estrelas que o dragão jogava do céu na terra dando espetáculo, vai dizer os teólogos que essas estrelas eram os anjos, a terça parte dos anjos, das dominações, potestades e principados que ele conquistou. Que hoje esses anjos são demônios, como ele o é demônio. Então, meus irmãos, fica aqui esse pequeno vídeo, para falar na existência, como foi que o diabo, o que aconteceu com Lúcifer, porque ele é hoje um demônio, porque ele permitiu que o orgulho, o comércio da iniquidade entrasse no coração dele, nas suas entranhas, por isso foi banido, se achou que era Deus, se achou tal e não é ninguém, e nós vemos hoje o mundo do jeito que está, né? O adultério, o pecado, a mortandade, a peste, a fome e a guerra, graças a Lúcifer. Então esse pequeno vídeo fica aquele esclarecimento desse nosso irmão, que perguntou o motivo, né, onde estava na Bíblia, do que aconteceu com Lúcifer para ele fazer do que fez. Está aqui, relatando de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 11, e também do 28 de Ezequiel, a partir do versículo 14. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.